Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 72, que tem como título Salmo de Salomão. Diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Meus irmãos, esse é um salmo, que o título de Salmo de Salomão, como se fosse um salmo que Salomão fosse o autor dele. A Septuaginta, quando faz menção a esse salmo, aponta como se o salmo fosse para Salomão, não necessariamente de Salomão. Mas nós não temos razões aqui para questionar o fato de Salomão ser o autor desse salmo. E é curioso que, embora Salomão, e esse salmo faça menções ao rei terreno, e quando se pensa no rei terreno, a gente percebe algumas linguagens aqui, o uso de algumas linguagens que são figuradas, que são hipérboles, são linguagens de um certo exagero, que certamente Salomão não experimentou isso. Por exemplo, todas as nações o servindo, dominar de mar a mar, do rio até os confins da terra. Essa linguagem que aponta um domínio universal, predominando sobre tudo e sobre todos, Salomão não experimentou isso, apesar de ter tido um reinado muito bem estabelecido naquela região. Mas Salomão não experimentou um reinado com toda essa perspectiva de universalidade. Mas nós percebemos que, embora quando se pensa no rei terreno, a gente reconhece o uso desse tipo de linguagem, esse salmo, ele também prenuncia o Messias, ele aponta de certa forma para o reinado do Messias, e aí sim essas expressões se aplicam adequadamente, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é de fato o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o seu reinado é para todos sempre, sobre tudo e sobre todos. Então, ao olharmos para esse salmo, nós somos também inspirados, motivados, instigados a pensar sobre o reinado do Messias. E é sobre isso que eu quero que você
pense um pouquinho comigo hoje, enquanto você está com esse tempo reservado para o teu exercício devocional. Nós, nesses dias atuais, onde estamos vivendo aí essas questões de pandemia e, consequentemente, essas medidas de contenção ao contágio, né, de precaução, essas medidas acabam trazendo um certo cerceamento, uma certa limitação ao nosso convívio social, à proximidade, etc. e tal. E, inevitavelmente, isso tem um impacto muito direto na nossa vida comunitária. Isso interfere no nosso culto. Nós estamos há um bom tempo já sem poder realizar as nossas reuniões presenciais da forma como elas deveriam ser. E é curioso que a gente percebe muitas preocupações nesses dias com relação à sobrevivência. E eu estou pensando em igreja agora. As pessoas têm questionado muito, né, e falado muito sobre uma possível, uma eventual intervenção do poder do Estado na nossa liberdade de culto, etc. e tal. E eu não quero nem entrar nesse aspecto, depois num outro momento nós podemos conversar a respeito disso, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que o que tem predominado na cabeça de muitos, nesse contexto, é muito mais uma preocupação com relação à sobrevivência, né? Na cabeça deles parece que a igreja está ameaçada, né? E a sobrevivência da igreja está ameaçada, a liberdade da igreja está ameaçada. Mas eu quero te dizer e quero te convidar a pensar, não nesse aspecto de sobrevivência, não, mas no tipo de vida que a igreja tem, que é o que nós deveríamos estar pensando. Nós tínhamos que estar pensando muito mais em reforma, em reavaliação, em readequação, em de fato olharmos para o tipo de vida que estávamos tendo antes dessa pandemia se estabelecer, né, e percebemos o quanto que ela nos confrontou, o quanto que ela está revelando que a maioria dos crentes tem uma vida que é totalmente dependente da instituição. É que quando eles se viram, né, distantes, sem poder contar com a instituição e se viram necessitados de ter uma autodisciplina para manter a própria vida espiritual no dia a dia, eles não souberam o que fazer. Né? Quando cessou a escola dominical para poder dar aula para os filhos desses crentes, eles não sabiam como instruir esses crentes em casa. Eles não sabiam como tratar desses filhos em casa. Os pais que levavam os filhos à escola dominical, uma vez que não tem escola dominical, ficaram malucos, com os cabelos em pé, pensando, e agora? Como que meu filho vai ser instruído? Você fala, como assim? Como que seu filho vai ser instruído? Vai ser instruído da forma como ele sempre deveria ter sido instruído, pelo pai e pela mãe. Ser instruído na casa dele, pelos pais, que é quem sempre deveriam ser os responsáveis pela instrução. Então, esse é um momento onde nós temos que parar e olhar, de fato, para o grande rei, o Messias, e repensar a nossa vida, se a nossa vida, de fato, ela está sendo uma vida submetida ao reinado de Cristo. E se a nossa vida, de forma consciente, entendeu, de fato, qual é a nossa responsabilidade. Esse salmo, quando ele nos aponta para Cristo, ele nos faz pensar no reinado dele, no reinado do Messias. Esse salmo é um salmo que prefigura esse reinado do Messias. E é isso que precisamos pensar. Então, ao invés de ficarmos preocupados com a sobrevivência, se a igreja vai sobreviver, ela vai. Que ela pertence ao Senhor, ela está nas mãos dele. E não tem ninguém, nem poder nenhum nesse mundo que pode exterminar a igreja. Não existe ninguém, nem poder algum nesse mundo capaz disso. Nossa preocupação precisa ser com reforma, com restauração, com renovação, com avivamento, a começar em nós. O nosso compromisso com a fé, sabe, com a palavra, com a vida de oração. É com isso que o nosso coração tem que se preocupar. E é justamente a fragilidade nessas áreas que a pandemia serviu muito bem para revelar, serviu para
para deixar claro isso. O quanto que a igreja em geral está vivendo assim com fragilidades nessas disciplinas básicas da fé, que é a da oração, do tempo de leitura e de reflexão na palavra, a responsabilidade com a disciplina pessoal, do cultivo da própria vida devocional e também da responsabilidade com a orientação e instrução da própria família em casa, servindo de orientação, de guia, e mostrando o caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que Deus nos faça nos preocuparmos e orarmos pelas questões certas. E as questões certas começam com o nosso coração, com o nosso quebrantamento, com a restauração, né, do fervor, do amor, da entrega do nosso coração para servir ao Senhor. Que Deus nos ajude a nos quebrantarmos e nos dê um coração fervoroso e desejoso de ver um avivamento, uma reforma verdadeira na nossa vida, na nossa igreja, na nossa geração e nos nossos dias para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.